Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à Sociedade Espírita Allan Kardec de Ribeirão Preto, São Paulo. E para darmos início às atividades desta noite, eu vou ler uma página de André Luiz e em seguida farei a prece. Em boa lógica, quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração. Quem sustenta o vício encarcera-se nele. Quem cultiva a ociosidade faz neve em torno de si. Quem se encoleriza é inquisidor da própria alma. Quem estima a censura lança pedras sobre si mesmo. Quem provoca situações difíceis aumenta os obstáculos em que se encontra. Quem se precipita no julgar é sempre analisado à pressa. Quem se especializa na identificação do mal dificilmente verá o bem. Quem não deseja suportar é incapaz de servir. E quem vive colecionando lamentações caminhará sob uma chuva de lágrimas. É uma mensagem de André Luiz, a psicografia é de Chico Xavier e está no livro Agenda Cristã. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis entregues às tentações e livrai-nos de todos os males, porque a ti pertencem o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Em teu nome, Jesus, Mestre amado, em nome de Maria Santíssima, a Mãe de Jesus e de todos nós, e de Allan Kardec, o sublime patrono da nossa sociedade espírita, nós damos por abertos os trabalhos desta noite, passando a palavra ao nosso irmão Jorge Jossi Wagner, do Centro Espírita Apóstolo Pedro. Jorge, boa noite, seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande recebê-lo nesta noite para ouvirmos a sua palestra. É com você agora, amigo. Muito obrigado, Daniela. Agradeço ao convite que me foi feito novamente para aqui estarmos apresentando mais uma live. Muito em breve, com certeza, nós estaremos fazendo as palestras presenciais. Nós já vemos uma melhora significativa aqui em nossa cidade em relação à pandemia. Agradecemos muito, né, a esses homens de ciência que tanto fizeram para que a vacina ela fosse rapidamente trazida para que nós pudéssemos passar por mais essa tempestade, que é a pandemia, que certamente é o efeito de ações que nós, os espíritos encarnados aqui no planeta Terra, fizemos. Como disse, agradeço aos amigos da Associação Espírita, da Sociedade Espírita Allan Kardec, pelo convite. Novamente estou aqui, novamente fazendo uma live, então, usando essa ferramenta extraordinária que é a internet, ferramenta esta criada pela inteligência do homem e que nos permite, em momentos como esses que nós estamos passando, que nós possamos ainda continuar em contato. Muito embora nós estejamos em nossa casa, nós temos a oportunidade de divulgar a mensagem sempre otimista, de fé, de esperança que a doutrina espírita nos traz. O tema de hoje é: precisamos ser mais caridosos. É um tema para nossa reflexão, de que forma nós podemos, efetivamente, nos tornar pessoas mais caridosas. E nós temos observado, e a pandemia nos apresentou isso também, que houve um aumento significativo de pessoas doando o seu tempo
para ajudar aos nossos irmãos mais necessitados. Mas nós trouxemos um roteiro para que a gente analise o que realmente significa ser caridoso. Porque o comportamento caridoso, ele não é algo espontâneo e natural em muitos de nós. E quantas são as desculpas que nós produzimos para nos envolvermos com o próximo? É a falta de tempo, uma das desculpas, a falta de recursos financeiros. Eu não tenho muito jeito para isso. Por outro lado, quantas são as situações em que nos cobramos uma atitude de maior solicitude? Quantas são as atenções que dispensamos justamente para abrandar nossas cobranças íntimas? Muito embora a caridade ela seja exercitada, ela necessita ser exercitada em nós, ela não nasceu de forma espontânea, nós precisamos desenvolvê-la. E nós aqui estamos encarnados novamente para, através de nos tornarmos espíritos com mais conhecimento, nos tornarmos espíritos também mais caridosos. É questão de exercitar. Da mesma forma, estabelecendo uma comparação, no princípio da pandemia, nós começamos a usar a internet e, sem muito jeito para isso, mas com o tempo, com a prática, o exercício, fomos aprendendo. E com a ajuda também daqueles que têm esse conhecimento. A prática da caridade, ela também vai por esse mesmo caminho. Nós observamos o exemplo que as pessoas nos dão, acompanhamos o que eles fazem e, aos poucos, nós vamos aprendendo realmente a ser mais caridosos. O espírito Hamed, ele ensina que, muitas vezes, nós doamos coisas ou favorecemos criaturas a fim de proporcionar a nós mesmos, temporariamente, uma sensação de bem-estar, de poder íntimo ou até de vaidade pessoal. Mas Jesus, nosso guia e modelo, o governador espiritual do planeta Terra, ensinou que no ato do oferecimento, o que vale efetivamente são as motivações e as intenções que geram tal comportamento. Nós temos o clássico exemplo da oferta da viúva, o óbolo da viúva, em que ela, ao colocar apenas 2 moedas no gasofilácio, que era o local reservado nos templos para as oferendas em dinheiro, ela, diferentemente de outras pessoas que lá haviam colocado grandes quantias, ela fez com que o Cristo, através daquele seu gesto, pronunciasse as seguintes palavras: em verdade, disse Jesus, vos digo que essa pobre viúva depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Para muitos indivíduos, a caridade consiste basicamente em doar aquilo que não lhes tem mais serventia e utilidade, acreditando que esse gesto seja suficiente para caracterizá-lo como uma pessoa caridosa. No entretanto, a caridade é uma disposição íntima, ativa, dinâmica, que se manifesta das mais variadas formas, seja por pensamentos de bondade, seja através de conselhos úteis, seja também por alimentos e recursos na hora certa, em força que certamente nos reanima em todos os momentos. O dicionário traz como definição que a caridade é uma disposição favorável em relação a alguém em situação de inferioridade, tanto física, quanto moral, quanto social. A caridade é compaixão, ela é benevolência. A caridade é piedade. O autêntico comportamento caridoso é aquele que não espera ou exige reconhecimento, gratidão ou qualquer tipo de recompensa. E é justamente esse desapego dos resultados que caracteriza o indivíduo caridoso, pois ele se disponibiliza ao outro pela simples satisfação que isso lhe traz. Na realidade, amigos e amigas, fazer o bem é bom. Quando nós nos acostumarmos a fazer o bem,
em uma quantidade maior, nós verificaremos o quanto isso realmente nos proporciona paz, alegria, saúde, não só física, mas saúde mental também. Porque fazer o bem, servir ao outro, é algo extraordinário. Lembrando que Jesus, ele esteve aqui entre nós e nos serviu. Ele nos serviu de modelo e de guia, que é o que ele efetivamente é. O espírito Caibar Schutel, ele orienta-nos que a caridade pressupõe necessariamente convívio. Afinal, caridade não é somente destinar verbas a obras filantrópicas, mas sim participar da vida em família, dos problemas dos semelhantes, das dificuldades dos necessitados, abrindo o coração para o mundo. É oferecer ao outro algo, além do próprio alimento físico, que é necessário, sem dúvida nenhuma. Nós aprendemos, ao longo do tempo, que é mais importante você ensinar a pescar do que dar o peixe. Sem dúvida nenhuma, é um ditado popular de um profundo ensinamento. Mas existem momentos em nossa vida em que é necessário que a gente dê o peixe, para que a pessoa consiga sustentar-se. E, então, começar a pescar. Ou seja, nós precisamos usar, em todos os momentos da nossa vida, aquilo que nós possuímos, que é a inteligência. Quando digo que a inteligência é algo que nós possuímos, não falo isso de forma orgulhosa, mas é natural, porque nós, os espíritos, somos os seres inteligentes da criação. E nós precisamos também exercitar a inteligência. A inteligência, o conhecimento, ele não nos torna melhores, mas ele nos ajuda, sem dúvida nenhuma. Nos ajuda, principalmente, para fazer com que a gente reflita sobre aquilo que está ao nosso lado. Por isso que o Caibar Schutel nos diz, então, a necessidade de conviver, de ter empatia, colocar-se no lugar do outro, para que a gente realmente sinta, sem dúvida nenhuma, aquilo que o outro possa estar sentindo, para que nós ouçamos o que as pessoas têm a dizer. Quem tem tido a oportunidade de fazer trabalhos sociais na periferia da cidade de Ribeirão Preto, observa que, claro, os nossos irmãozinhos, eles precisam de alimentação, mas eles gostam muito de conversar, de dizer alguma coisa, de olhar nos olhos das pessoas. Hoje a gente não vê os sorrisos mais, porque nós precisamos sair de máscara na rua, mas a gente observa pelos olhos que eles estão felizes porque alguém saiu da sua casa e foi até eles ajudá-lo. O ser humano, ele vive em comunidade. Portanto, faz parte da caridade a criatura ser integrada ao meio social em que se encontra. Claro que a doação de alimentos, de roupas, de medicamentos, de quantias financeiras são extremamente valiosos recursos para os que se encontram em grandes dificuldades, claro. E pelo fato de essas doações serem portadoras de mensagens de socorro, de esperança, de alívio, de conforto, muitas pessoas conseguem recuperar a própria dignidade, encontrando assim motivações para continuar acreditando e vivendo. Ou seja, nós podemos, com um simples gesto como esse, motivar a criatura que está passando por apuros, o que faz parte da nossa vida ainda de espíritos imperfeitos, habitando um mundo de provas e expiações, não como missionários, mas como devedores da lei de Deus. Nós podemos, então, com um gesto, motivar as pessoas. E as pessoas, certamente, com esse gesto, motivadas, elas passarão, então, a trabalhar no sentido de sair dessa vida de pedintes apenas. No Livro dos Espíritos, na questão 886, vemos lá qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. É uma pergunta que Allan Kardec faz. A resposta dos Espíritos é que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. É o perdão das ofensas. A caridade, segundo Jesus, ela não está restrita
como vimos anteriormente, a esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos irmãozinhos ainda, em condições mais difíceis do que a nossa, quer sejam os nossos irmãos que estão na mesma situação, ou superiores a nós. Ela, a caridade, nos ordena a indulgência, que é o perdão, porque nós mesmos temos necessidade dela, ou seja, do perdão, da indulgência. Ser benevolente é ter boa vontade para com os outros, é se deixar guiar pela amabilidade, generosidade, solidariedade, pelo interesse para com o bem-estar do outro, indistintamente. E nós vemos que vivemos momentos em que muitos estão realmente exercitando a sua generosidade, a solidariedade. Outros ainda não. Temos, através da internet, das redes sociais, tantas e tantas mensagens bonitas, motivadoras, mas vemos algumas outras também, mensagens proferidas com ódio, com julgamentos. E nós não temos realmente o direito de julgar o outro, porque nós somos individualidades. Aquilo que eu passo é diferente daquilo que o amigo ou a amiga está passando, muito embora sejamos filhos de Deus. Mas cada um tem a sua vida. Nós somos, mais uma vez, repetimos, individualidades. Como haver caridade sem boa vontade? Ou, segundo o próprio dicionário, sem essa disposição favorável em relação a alguém, principalmente quando ele se encontra em dificuldade? Porém, nessa mesma definição, caridade é sinônimo de piedade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Michel, ele ensina que o sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, que são duas doenças, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante do sofrimento dos vossos irmãos, que vos faz lhes estender a mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Piedade é ter dó do outro, é realmente ter empatia. E nós sabemos o que significa isso. O que precisamos é um esforço maior para colocar isso em prática. E como nós vivemos sob a lei de sociedade, nós temos em todos os dias da nossa vida oportunidade de fazer isso. Cada comportamento de benevolência tem a possibilidade de nos preencher com pensamentos nobres e sentimentos de compaixão e piedade. Porque quando eu penso em fazer o bem, eu já recebo a presença dos espíritos amigos que produzem em torno de mim um ambiente de equilíbrio. Isso quando eu penso em fazer a beneficência, quando eu penso em fazer a caridade. Então, eu já recebo antecipadamente por esse gesto que eu pretendo fazer ainda. Então, observemos o quanto é bom que nós tenhamos pensamentos que sejam sempre no sentido de pensar no outro, colocar-se no lugar do outro, fazer o bem, compreender as pessoas. O espírito Joana de Ângeles define a benevolência como um sentimento de profundo amor pelo seu próximo, de compreensão pelos seus atos. É uma frase fantástica, profunda, que nos faz refletir, sem dúvida nenhuma, né? A benevolência, ela é esse sentimento de amor que nós precisamos, conforme nos ensinou Jesus, desenvolver com relação ao nosso próximo. E é nesse ponto que podemos destacar a indulgência. A indulgência é a capacidade de aceitar e tolerar as atitudes alheias, julgando com bem menos severidades os erros e os equívocos. Mas isso se trata da caridade mais difícil de ser praticada, porque esta é a caridade moral, porque simplesmente não sabemos lidar com as imperfeições alheias, compreendendo-as. Então, nós vemos que temos muito a aprender, mas muito já aprendemos. E nós temos a capacidade de
textos como esse, lê-los, analisá-los, refletir sobre eles. E como nós convivemos sempre com outras pessoas, é a oportunidade que a gente tem de colocar em prática, para que nós sejamos mais caridosos. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Irmã Rosália enfatiza que a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros. Não anotar os erros dos outros é caridade moral. E como nós temos ainda, infelizmente, observado o quanto as pessoas, ao julgar os outros, realmente anotam os erros apenas. Né? Estava conversando um pouco antes de começarmos a live ao vivo, estava conversando com os amigos aqui, então eu disse, gostaram do meu estúdio? Na realidade, é uma sala aqui da minha casa, e o que acontece? Eu procurei deixar a sala limpinha, né? Para que não aparecesse nenhum defeito que, porventura, a parede pudesse ter. Mas, muitas vezes, as pessoas ficam procurando se não tem algum detalhezinho para que possam comentar, olha, aquela cortina que está lá no canto, ela está um pouquinho amarrotada, ela poderia estar assim ou assado. Enfim, é não observar essas picuinhas. O verdadeiro caridoso é aquele que passa por cima disso e procura auxiliar ao outro sem condições, sem impor realmente condições. Jesus nos amou assim, dessa forma, sem impor condições nenhuma. Ele não nos exigiu nada. É um amor realmente revestido de caridade. Eis o porquê de nossa dificuldade perante os defeitos alheios. Simplesmente não sabemos entender e trabalhar as nossas próprias deficiências. E nós temos muitas deficiências. É necessário que nós tenhamos em nossa casa espelhos e que a gente tenha olhos para enxergar quando se olhar nos espelhos e observar que nós cometemos muitos erros também, mas que estamos a caminho de nos melhorarmos, de sermos mais caridosos. Quando alguma situação nos exige o exercício dessa tolerância, a reação mais comum é nos aferrarmos aos próprios conceitos, concepções e, lamentavelmente, os melindres. Porém, quando nos conscientizarmos do esforço que precisamos empreender para superar nossas limitações, nos habilitamos à compreensão da luta alheia. Primeiro, eu tenho que trabalhar a minha reforma íntima, tornar-me um espírito melhor. E nós estamos neste caminho. Então, eu não tenho que me preocupar com aquilo que o outro está fazendo, porque quem vai responder pelos atos que o outro fizer será ele mesmo. Agora, quem vai responder pelos atos que eu estou fazendo sou eu mesmo. Quando nos percebermos na condição de aprendizes da vida, constatamos que o outro também o é. Por fim, o terceiro aspecto da caridade, na definição espírita, que é o perdão. Trata-se de um ponto delicadíssimo, porque a maioria de nós ainda não consegue elaborar de maneira eficiente o próprio orgulho ferido. Por isso é que se diz que perdoar é libertar-se, é tirar o peso das nossas costas, para que nós possamos caminhar eretos. Ou seja, é desvincular-se da raiva, do ressentimento, que mentalmente nos prendem ao outro. Como nos pautamos pela caridade, guardando mágoa no coração, realmente é uma situação muito difícil. No entanto, é comum atuarmos em algum tipo de assistência social, ajudar, colaborar, mas não conseguir relevar uma ofensa recebida. Como é que nós podemos, então, sair da nossa casa, irmos até a periferia da cidade, ou mesmo até os centros espíritas que estejam abertos, e lá praticar a caridade, ou falar em caridade, e não perdoar uma ofensa recebida? Aliás, só se sente ofendido mesmo aquele que é orgulhoso. Porque se alguém me diz alguma coisa, e aquilo que ele está dizendo é verdade, eu tenho que aceitar tranquilamente. Se ele está me dizendo algo
que não é verdadeiro, eu não tenho que me preocupar, porque aquilo não é verdade. Então, em nenhuma das situações, eu me ofenderei. Se eu souber, então, realmente trabalhar em mim o orgulho. A caridade do perdão é uma atitude que posiciona a pessoa que assim se comporta acima da média da sociedade contemporânea. E é isso o que, novamente, enfatiza Joana de Ângeles, quando ela diz o seguinte, que o perdão, por sua vez, é o auge das conquistas íntimas. Permite-nos dar contas do quanto necessita ser perdoado, naquilo que se refere às próprias fraquezas e delitos que tem cometido. E nós vivemos um momento ímpar em nossa sociedade, com a pandemia. Um momento de grande aprendizado. Vemos nas redes sociais diversos tipos de comentários. E nós, muitas vezes, gostaríamos de responder àquele comentário. Mas a prudência nos diz que determinados assuntos não vale a pena você tecer algum comentário sobre ele, porque vai gerar polêmica. E a polêmica não constrói. A crítica pela crítica não constrói. Aliás, só nos faz perder tempo. Por isso que ser caridoso é passarmos por cima de tudo isso, que o dia a dia da nossa vida nos proporciona. E o que é muito bom, nos dá a oportunidade do aprendizado. A caridade, ela é tão fundamental para o ser humano que ela é uma das leis de Deus para a evolução das criaturas. Não foi sem razão que os espíritos superiores ensinaram que fora da caridade não há salvação. Como salvar-se sem o trabalho construtivo no bem? Como podemos evoluir sozinhos sem o próximo? E esse salvar-se significa realmente equilibrar-se, porque nós somos espíritos imortais, vivendo mais uma reencarnação. E nessa reencarnação, nós ocupamos um corpo físico, que é finito. O corpo físico, ele vai perder as suas energias e vai ocorrer a morte do corpo físico. Mas eu, como espírito, permanecerei vivo. Portanto, a caridade me fará salvar-me da ignorância. E é exatamente a ignorância que atravanca o progresso do planeta. A ignorância aliada ao egoísmo e ao orgulho realmente nos faz perder muito tempo. Poderíamos, sem dúvida nenhuma, estarmos melhores do que estamos no planeta Terra, mas, em virtude dessas nossas imperfeições, não conseguimos, mas estamos a caminho. Os homens precisam uns dos outros para aprenderem juntos, para trocarem afetos, para se auxiliarem mutuamente. Por isso, Deus criou a lei de sociedade, dando a cada um de nós a oportunidade da convivência. E conviver, reconhecemos, não é uma tarefa das mais fáceis, em virtude justamente do nosso orgulho, de achar que não precisamos aprender mais nada, que eu tenho razão e o outro não tem razão. Então, daí a criação da lei de sociedade, que faz com que a gente entenda efetivamente que precisamos uns dos outros. Nós somente estamos tendo a oportunidade de fazermos essa live em virtude de uma quase infinidade de trabalhos que foram feitos para que a gente pudesse estar falando. Um deles é a própria energia elétrica, que é produzida através da inteligência do homem que produziu, que construiu as usinas. Através da inteligência do homem que se construiu, que se fez o celular. É através da inteligência dos homens, dos espíritos desencarnados, que nós recebemos as mensagens que foram ditas e ensinadas por Jesus há mais de 2000 anos. Ou seja, precisamos uns dos outros, precisamos nos auxiliar mutuamente. E isso significa caridade. Sem a caridade,
Ocorreria a frieza, a indiferença, enfim, o intensificar das dores e problemas humanos. Quantas pessoas, nesse ano e meio de pandemia, passaram realmente de críticos a auxiliares uns dos outros? Alguns permaneceram ainda somente na crítica, outros se modificaram. Ou seja, cada um de nós observa e aprende com as oportunidades. Alguns não aprendem, porque não querem. Outros realmente acabam aprendendo. Mas as oportunidades estão aí, porque a lei de Deus, ela é perfeita, em razão de oferecer a todos nós as mesmas oportunidades, o que não é aproveitada por todos nós da mesma forma. Existe um pensamento, já encaminhando para o final aqui da nossa live, esse pensamento diz o seguinte: que as mãos que oferecem flores ficam perfumadas. Assim é a vida. Ela sempre responde com o que fazemos. A caridade que eu pratico só vai me fazer bem. Eu não vou esperar que o outro seja grato. Não vou me importar com a ingratidão, se ocorrer. Eu simplesmente farei a caridade, porque eu estou nesse momento da caridade, com as mãos cheias de flores, e as minhas mãos ficarão perfumadas. Praticando o bem, nós teremos o bem a nosso favor. Amando, teremos o amor ampliado dentro de nós. Por isso, amigos e amigas, sejamos mais caridosos. Nós temos essa oportunidade todos os dias. Deus nos criou para que nós vivamos próximos uns aos outros e para que nós tenhamos aquilo com o qual nós sonhamos muito: paz, alegrias, felicidade. Era isso que eu tinha para os amigos nesta live. Mais uma vez, agradeço muito a atenção de todos vocês, agradeço o convite que foi feito pelo meu amigo André Zola, agradeço a Daniela também, que já aparece aí no vídeo, e agradeço a Deus pela grande oportunidade que tivemos. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz. Jorge, nós aqui agradecemos pela a sua palestra, nós que agradecemos a sua presença, sempre tão amiga, sempre tão querida. Viu? A casa é sua, nós esperamos que você volte outras vezes para nos brindar com essas suas palavras, sempre tão oportunas. Muito obrigada. Nós agradecemos também a todos que estão participando conosco da nossa reunião. E agora eu os convido para a segunda parte das nossas atividades, que são as nossas vibrações e o nosso passe coletivo. E nestes momentos de paz, envolvidos pelas palavras que acabamos de ouvir, onde estivermos, vamos fechar os olhos, acerenar o nosso coração, respirar bem fundo e lentamente. E buscar a sintonia com os planos superiores da vida, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão maior. Suplicando a Jesus, nosso mestre e amigo, que acalme o nosso coração, cuide da nossa ansiedade e amenize as nossas dores, sejam elas físicas ou morais, e atenda às nossas reais necessidades. Vamos aproveitar estes momentos de paz para enviar as nossas preces e vibrações de amor a todas as pessoas que se encontram em nossas mentes. Pedimos pelos encarnados, pelos desencarnados que necessitam de preces, independente do lugar em que estejam, que neste momento eles recebam os fluidos salutares dos benfeitores da espiritualidade maior. Pedimos por todos nós que estamos vivendo este momento de pandemia
e principalmente pelos que estão nos hospitais e nas UTIs em tratamento. Pedimos pelas equipes de médicos, enfermeiros, auxiliares e cuidadores que trabalham nestes lugares, procurando amenizar o sofrimento, a dor, a aflição e o desespero daqueles que ali estão. Pedimos também por todos aqueles que sofrem pela desencarnação de entes queridos. E pedimos ainda pelos recém-desencarnados, que possam ser amparados e que tenham compreensão, aceitação e serenidade diante da nova vida que se inicia. Pedimos pelos suicidas e pelos que estão pensando em suicídio, para que desistam desta ideia infeliz e sejam fortalecidos na certeza de que tudo passa e tudo se renova, e que sejam envolvidos com bom ânimo para prosseguir na luta. Pedimos a Jesus que fortaleça em nós a paciência, a resignação, a serenidade, a coragem, a esperança, que tenhamos tolerância e bom ânimo para enfrentarmos todas as dificuldades e problemas que a vida nos apresenta. Pedimos a Jesus que também nos inspire sempre em todas as nossas decisões, principalmente nas decisões de cada dia. E neste momento em que recebemos o passe de forma coletiva, nós pedimos aos bons espíritos que tragam dos divinos laboratórios da pátria espiritual e que derramem sobre cada um de nós fluidos benéficos de paz, saúde e de tudo aquilo que estivermos realmente necessitando para o nosso reequilíbrio, e que tenhamos a nítida sensação de bem-estar físico, mental e espiritual, recarregados em nossas energias para mais uma semana de lutas, desafios e novas oportunidades. Pedimos aos bons espíritos que fluidifiquem as nossas águas e pedimos a Jesus que nos despeça em sua doce paz e que permaneça no leme de nossas vidas, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Senhor, a prece que nos guia e derramar nas águas sobre a mesa dos cântaros de luz da natureza, os fluidos salutares da alegria, como outrora, na paz de humilde lar. Em vinho santo que combata o tédio, transformai estas águas no remédio que em vosso nome o enfermo há de curar. Permitir com que a fonte cristalina do vosso excelso
e sublimado amor possa descedentar o viajor que pela vida exausto peregrina. Qual destes a mulher samaritana, a taça de água pura da fé viva, doai-nos a verdade rediviva, que flui dos vossos lábios soberana. Qual destes a mulher samaritana, a taça de água pura da fé viva, doai-nos a verdade rediviva, que flui dos vossos lábios soberana. Dos cântaros de luz da natureza, ouvi, Senhor, a prece que nos guia, os fluidos salutares da alegria, derramar nestas águas sobre a mesa, nestas águas sobre a mesa.